Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje voltamos aqui para falar novamente de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Dessa vez vim falar sobre os starters, fazer uma pequena análise aqui do visual deles e algumas especulações do que eles podem eventualmente se tornar aqui e tal. Dar uma chutada aqui e ali para ver no que vai dar. Lembrando que a gente já soltou um vídeo sobre Pokémon Sword and Shield, falando sobre o vídeo de anúncio e algumas primeiras impressões que eu tive acerca do trailer. Então, se você quiser conferir esse vídeo primeiro, tá aqui no card, fica à vontade para assistir ele primeiro, depois assistir esse aqui também. Lembrando que como esse é um início, né, de geração, a gente tem pouca informação, mas a gente vai ter muito conteúdo para falar durante esse ano inteiro praticamente, porque a tendência é que eles liberem conteúdo todo mês ou quase todo mês. Então a gente vai ter bastante conteúdo para ficar falando por aí por muito tempo ainda sobre Sword and Shield. O próximo conteúdo que a gente pretende fazer aqui é sobre o mapa da região, sobre a própria região de Galar. Então fiquem de olho aí que em breve sairá esse vídeo também. A gente quer também falar sobre o anime, já sugeriram pra gente fazer isso e tal. Então estamos aceitando sugestões aí também sobre o que discutir sobre a 8ª geração, beleza? Mas por enquanto vamos falar dos starters. Tanto no anúncio, né, com o Shigeru Omori falando lá pra gente, quanto no próprio comunicado de imprensa, eles revelaram os 3 iniciais, né? O Grookey, que é um chimpanzé do tipo grama, o Scorbunny, que é um coelhinho do tipo fogo, e o Sobble, que é tipo um camaleãozinho ali, um lagartinho do tipo água. Isso todo mundo já tá careca de saber. O que é interessante de ressaltar é que assim, que nem ali desde a 5ª geração que eles tentam dar uma fomentada melhor na personalidade desses Pokémon, eles ressaltaram aqui também tanto nesse texto quanto no próprio vídeo em CGI de apresentação, que o Grookey é um chimpanzézinho que é bem sapequinha, bem levado, e ele é cheio de curiosidade. Então a gente vê isso, né? Ele dando aquelas batocatinhas na pedra. Talvez isso seja um indício de curiosidade dele, ou enfim, pode ser outras coisas que eu vou comentar depois aqui. Mas ele bater na pedrinha ali, depois ele sair correndo lá pra cima pra ficar olhando pra cima e tal, pode ser um indício realmente dessa curiosidade dele. O Scorbunny, ele é muito explosivo, né? Ele é tipo cheio de energia e tal, ele gosta de ficar sempre correndo. E isso a gente também vê muito no trailer, né? Ele correndo naquela roda que parece até um Kling Klang, né? Enfim, ele corre lá, todo agitado e tudo mais. E o último, que é o Sobble, parece ser um pouco mais assustadinho assim, né? Ele fica disparando ataques e gosta de se esconder na água sem ser muito visto. E apesar da gente ter pouca informação realmente sobre os starters, essas são basicamente as informações que a gente tem. É de se esperar que eventualmente essas características se tornem mais proeminentes até nas próprias evoluções deles. Então tem muita gente já especulando o que seriam as formas finais deles. Por exemplo, o Scorbunny tem aquela tirinha ali perto do focinho e dos pés, né, das patas, que parece um pouco um band-aid. Então a galera especula que tá com medo, né? Tem aquela boa e velha piada do Firefight, né? Então a galera tem medo aí, tem um certo receio. Eu em particular acho que seria da hora se fosse Firefight, não acharia ruim não. Mas tem a vibe da galera que acha que ele vai ser Fire Electric porque ele é rápido e tal. Tem a galera que gostaria que ele fosse Fire Ground, que seria realmente uma tipagem atípica, né? Diferente para um Pokémon Fogo. E acho que esses são... O Scorbunny é o que mais tem gerado discussão. Talvez por ele ter sido aparentemente o favorito da galera, imagino eu, porque é até curioso, porque eles apresentam meio que nessa ordem, assim, que parece ter sido a ordem mais popular realmente. O Scorbunny, depois o Sobble e depois o Grookey. Apesar de eu acho que eu vou escolher o Grookey, provavelmente até o final até o lançamento. Só se as formas iniciais dele, tipo, eu realmente não gostar nada, mas eu gostei bastante dele, eu gostei muito do Grookey e do Sobble. O Scorbunny, ele é bonitinho, mas eu achei ele meio básico. Mas o Grookey, eu realmente vi a galera reclamando, e eu mesmo reclamei do focinho laranja dele, né? Essa parte laranjada, o laranja junto com o verde, ele não é muito harmonioso. Se o focinho dele fosse marrom, talvez eu achasse mais harmônico. Mas eu não vejo problema real nisso agora. Depois que passou um tempinho que eu olho assim pra ele, não vejo grande problema nisso. Vi um pessoal até comparando o esquema de cor, né? Esse focinho redondo, alaranjado, junto com os 2 tons de verde, né? Um verde mais escuro e um verde mais claro, lembram muito um abacate, o que realmente parece mesmo, se a gente for analisar. O esquema de cor lembra um pouquinho, enquanto o Sobble é uma incógnita maior, pelo que eu percebi, assim, a galera não tá conseguindo identificar muito para onde ele pode ir, porque o Grookey, eu já vi uma galera também fazendo Ground, fazendo até Psychic,
Seria interessante porque por ele ser curioso assim e tal, né? Seria legal se ele fosse um tipo psíquico. Seria até legal se ele fosse também tipo lutador, porque grama lutador seria uma adição interessante. Agora o Sobol eu não vejo muito a galera, não vejo nenhum consenso assim, a galera não tem conseguido muito chutar ali uma boa forma final. E eu também não sei muito bem qual que seria a forma final dele não consigo imaginar uma forma final para ele no momento. Tanto a gente quanto várias outras pessoas fizeram piadas, né, do fato dele essa cara meio assustada assim, lembrar um pouco o Mudkip ou o Marshtomp, e ele ser um camaleão também, tipo, parece um cruzamento do Mudkip com o Kecleon e tal. E talvez até por conta disso seja um pouco difícil sair da ideia do Waterground, né? Porque ele lembra um pouco o Mudkip e o Kecleon, então às vezes é mais fácil de você ir pela onda do Mudkip, do Waterground. Eu vi uma galera especulando, né, nessa onda das Final Forms, que os starters, as últimas formas dos starters poderia ser um contraponto em relação aos starters da última geração. A primarina é Water Fairy, então esse seria Water Poison, que é né, da fraqueza no Fairy. O último fogo foi Fire Dark, então esse seria Fire Fight de novo. O último de grama foi Grass Ghost, então esse seria Grass Psychic. Então tem essa linha que gosta de imaginar isso, né, que pensa nessa possibilidade de evoluções, que seria legal, porque eu acho que, apesar da galera zoar o Fire Fight, eu não acho que aqui ficaria ruim. Tem a galera que vai na onda dos esportes, porque o coelhinho, ele parece, assim, se você olhar assim o esquema de design dele, parece que ele tem uma roupinha de futebol, né? Então poderia ser realmente que cada um vai para um esporte, porque o macaquinho ele tem tipo um bastãozinho, ele podia ser do beisebol ou do cricket, ele poderia evoluir para algum bicho que use um bastão, ou do próprio beisebol, né? O coelhinho de fogo ele provavelmente seria um jogador de futebol, continuaria sendo um futebolista, e o Sobol talvez pudesse virar também o do beisebol, né? Porque ele tem a mãozinha assim, segurando, como se ele tivesse para segurar alguma coisa, ou ele pode ser também um futebol americano, né? Seguindo essa lógica, cada um poderia evoluir para uma forma final fight. Ou para não, poderia manter monotype até o final. Existe essa possibilidade também, não é descartada. Seria até uma referência interessante a Johto, porque os de Johto são os únicos que são, as 3 formas finais são monotype, né? Então seria interessante, eu gostaria de ver o que eles vão fazer aí. Aliás, o Super Sonic lá no nosso servidor do Discord, se você não faz parte do nosso servidor do Discord, entra lá. O Sonic comentou lá que existe possibilidade até dos 3 serem o mesmo esporte, né? Tipo, o batedor seria o Grookey, o corredor seria o Scorbunny, e o carinha que fica lá na base, que eu esqueci o nome agora, mas o carinha que fica lá na base pra pegar a bola é o Sobol. Então os 3 poderiam fazer uma alusão a beisebol. Também vi uma teoria que cada um poderia ir pra um viés, né? O macaquinho ele poderia eventualmente virar alguma coisa relacionado a um gorila, para lembrar, por exemplo, o Tarzan, porque o Tarzan é uma literatura inglesa. O coelho ele poderia continuar na onda do esporte, e o Sobol poderia ir para um outro viés da cultura britânica, como por exemplo as lendas do Rei Arthur, né? Ele poderia fazer uma alusão a Excalibur, talvez até juntando ali com a teoria do Ghost. Ele poderia ser um tipo Ghost com a espada, ou ele poderia ser um tipo metal com a espada. Faria sentido, poderia ser realmente, e eu acho que seria muito legal, porque eu gosto de pensar no macaquinho como um gorila, ou num macaco muito grande, como um orangotango assim. Acho que seria da hora. E tem aquela teoria que a galera aceita mais, né, mais conhecidinha, que cada um tá interagindo com alguma coisa ali durante a cutscene, né, de apresentação. Então, o macaquinho, como ele tá batendo na pedra, ele poderia ser, de fato, um Grass Rock ou um Grass Ground, no final das contas. O coelhinho, como ele corre numa roda de metal, né, então ele poderia tornar no final um Fire Steel. E o de água, como ele fica invisível ali, né, como ele parece se projetar, alguma coisa assim, ele se camufla, se esconde ali, ele poderia ser um Water Ghost ou um Water Psychic, alguma coisa do gênero. Eu gosto de todas as teorias, basicamente. E eu acho saudável também, nesse caso, por enquanto, né, que a gente tem pouquíssima informação, de estimular a criatividade da galera, de pensar como que poderia ser e tal. É claro que tendo aquela parcimônia pra gente segurar um pouco a onda e também não criar um hype demais num tipo final, né? Tipo, meu Deus, eu quero muito que o macaquinho seja Grass Flying, pra ele no final não ser um Grass Flying e a gente acabar se decepcionando. Também não é pra tanto assim, a gente não precisa criar um hype tão grande, porque em pouco tempo eles vão acabar lançando aí os starters. Até o meio do ano eu imagino que eles já tenham liberado todas as formas finais dos starters, ou se não um pouco depois ali do meio do ano, porque a tendência é que esse jogo saia ali pra novembro, né? Tipo, outubro, mínimo outubro, máximo novembro, comecinho de dezembro, e olha lá.
E é claro, as formas finais vão acabar influenciando também em outras coisas, né? Não só no nosso gosto, mas até no próprio gameplay, porque geralmente os starters têm signature moves, né? Mesmo os de Alola, no caso, eles tinham lá os Z-moves deles específicos, né? Talvez tenha alguma coisa aí relacionada a uma possível nova mecânica que eles ainda não revelaram. Então fica muito no ar ainda o que eles podem se tornar. Mas eu em particular gostei muito dos starters. Também teve uma galera comentando que eles pareciam Fakemon, o que eu tendo a concordar discordando, porque não acho que necessariamente eles estão parecendo Fakemons, porque eu acho que é mais ou menos o contrário. Com o tempo, os fãs eles vão conseguindo entender melhor aos poucos como que a cabeça da Game Freak funciona, e eles conseguem chegar mais perto de acertar algumas coisas. Talvez dos três, o que menos pareça realmente um Pokémon, entre aspas, é o macaquinho, porque ele tem umas escolhas de design meio diferentes, principalmente na escolha das cores, né, como eu tinha comentado antes. Mas eu acho que é meio que como toda geração enfrenta um pouquinho isso, principalmente ali depois dos anos 2010, da quinta geração pra frente, que a galera começou a conseguir se expressar melhor e falar o que gostou, o que não gostou nos starters e tal. Começou a expressar mais esse tipo de opinião. Até então, antes era meio que, bom, a gente gosta dos bichos aqui e tal, tem os preferidos, tem os não menos preferidos, mas nada que fala assim, nossa, isso aqui tá uma bosta. Da quinta pra frente começou a rolar um pouquinho mais isso, que é natural, mas nesse caso aqui eu acho que o que a galera menos se interessou foi o Grookey, realmente. Eu gostei muito dele, como eu falei, se eles não fizerem algo que eu realmente não goste nas próximas evoluções dele, e vai ser a minha primeira escolha, e talvez num segundo playthrough eu jogue com o Sobol também. Mas enfim, no momento a gente tem muito mais perguntas do que questões respondidas, por enquanto. Eu quero muito saber ainda como é que a gente vai pegar o starter, se eles vão ir continuar na pegada vamos falar com o professor, ou se eles vão pra pegada ganhei um presente de novo, que nem Black White, ou se eles vão pra, nossa, temos um Pokémon selvagem atacando e precisamos pegar um Pokémon, que nem na terceira e quarta gerações. Como que será que eles vão fazer isso, né? É uma pergunta que me fica matutando na minha cabeça. Eu quero muito pegar esse jogo nas mãos para poder responder muitas perguntas que estão na minha cabeça ainda. Mas no geral, o esquema é esperar. Aliás, no trailer tem até um shotzinho ali bem rapidinho que parece ser até no laboratório do professor ou da professora da região, que a câmera tá rodando e até levanta as questões aí, né? Se a gente realmente vai ter ou não vai ter controle de câmera, se aquilo é uma cutscenezinha ou alguma coisa do gênero in-game na hora de pegar os starters, mas parece promissor. Eu tô curioso, quero saber como é que vai ser e quero saber a opinião de você aí que tá ouvindo também. Você gostou dos starters? Qual é o starter que você começaria a jogar sem pensar nas evoluções finais? Qual que você pegaria hoje pra começar? Vamos ver se o Scorbunny realmente é o mais popular, se o Sobol ou se o Grookey ele surpreende a gente aí. Deixa nos comentários ou responda aqui a enquete. A gente vai estar fazendo uma enquetezinha aqui no izinho aqui, ó, no card, você pode responder qual é o seu inicial favorito, beleza, gente? Em breve a gente retorna aí com mais informações e mais curiosidades também, dando uma analisada no mapa de Galar, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado e a gente se vê em breve. Falou aí, galera, e até a próxima.